Boa noite. Como já foi dito, meu nome é Lorenzo, trabalhador do movimento espírita e desta casa. Hoje nos coube conversar com vocês sobre alguma coisa que é fundamental para a nossa existência. Entender quais são o primeiro e o segundo mandamento, ou seja, segundo Jesus, os principais. Então, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Se a gente para pensar, por que Jesus trouxe para nós esses ensinamentos, e a gente começa a colar os conhecimentos e entender que a gente existe há muito tempo. Então a gente foi criado simples e ignorante para evoluir, seguir a lei do progresso. Mas nessa lei do progresso a gente passou por vários reinos, Primeiro o reino mineral, depois o reino vegetal, depois o animal, para chegarmos onde estamos, no reino hominal. E chegaremos no final ao reino angelical, Mas ainda tem um tempinho para isso. Mas por que a gente tem que recordar essas coisas? Porque até o reino animal, nós não tínhamos consciência de nós mesmos e também não tínhamos consciência de Deus. Então a gente agia, dependendo de cada reino, de uma maneira específica, e no reino animal a gente já começava a treinar nossos atavismos, o que a gente já traz como preservação da vida, procriação, essas coisas todas. Então a gente já começou a treinar como animais isso. Mas a gente deu um salto quântico, Esse átomo passou de mineral, vegetal, animal, e daqui a pouco ele dá um pulo para o reino nominal. Então no reino nominal a gente toma consciência de si mesmo e toma consciência de Deus. Mas, a partir daí, tudo aquilo que a gente agia por instinto, passa a ser uma opção. Então, o que a espiritualidade tem nos dito ao longo do tempo, que essa opção nada mais é do que o livre-arbítrio que Deus nos deu para decidir nas encruzilhadas da vida para onde a gente vai. E decidir o que nas nossas vidas. Então, eu acho muito legal essa história do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele não te exime de nada do que tu faz, nada do que tu pensa, nada do que tu sente. A gente faz isso porque quer. A gente é influenciado pelos espíritos, com certeza. O Livro dos Espíritos traz para nós que quando Kardec pergunta se a gente é influenciado pelos espíritos, os espíritos dizem que é muito mais do que a gente possa imaginar. E mais, eles seguem dizendo que pouca coisa original a gente pensa. Bom, esse é o nível de intervenção dos espíritos no nosso mundo, no mundo material. Aí a gente começa a parar para pensar como fazer desse limão uma limonada. Se eu não posso impedir que os espíritos me influenciem, questão 459 do Livro dos Espíritos. O que eu posso fazer? Bom, eu tenho que arrumar uma maneira de me melhorar como ser humano para começar a atrair os bons espíritos para a minha vida. Ou seja, escolher quem vai me influenciar. Isso eu posso fazer. E como é que eu vou fazer isso? Trabalho diário. Orar e vigiar 24 horas por dia, para que eu consiga atrair os bons espíritos para a minha vida, gente. Para que eu consiga criar em torno de mim um escudo, um campo de força que não deixe que o mal me atinja. E, sendo um habitante de um planeta de provas e expiações, podem ter certeza que a gente deixou alguns inimigos para trás. E esses inimigos sempre vão querer o nosso mal. Mas não importa.
são eles. Eu não posso retribuir com o mal, porque aí passa a ser um problema meu. Mas eu tenho que arrumar uma maneira de não ser prejudicado por essas pessoas e mais, ainda me melhorar como ser humano e ainda tentar ajudar quem precisa. Não só, primeiro a gente mesmo, né, se melhorar como espíritos, mas também ajudar as pessoas que precisam. Porque a gente sabe que ao longo do tempo também, cada um passa por aquilo que tem que passar. Somos habitantes de um planeta de provas e expiações, o nome já está dizendo. A gente veio aqui para provar e para expiar. Lembrando que provas é aquilo que a gente vai ser testado na nossa fé e mais, testa o nosso nível evolutivo. É o que a espiritualidade para mensurar o nosso nível evolutivo. E as expiações são aquelas coisas que a gente deixou para trás nas outras encarnações e não conseguiu resolver e que nos fez reencarnar num planeta de provas e expiações, que não é o melhor planeta para se reencarnar. É o segundo mais primitivo. Então, acima dele tem regeneração, que é o que a gente está indo, depois os mundos felizes e, por fim, os mundos celestes, onde vivem os anjos. Chegaremos lá. O tempo não importa, mas chegaremos lá. Mas então, ao longo do tempo, a gente vem então se evoluindo, o ser humano vem evoluindo dentro das raças hominídeas, que a gente sabe pela paleontologia que existiram várias raças hominídeas, até chegar ao nosso homem atual, Homo sapiens sapiens, que somos nós. Quando a gente chega aí, bom, duas coisas acontecem. Eu começo a tomar a rédea da minha vida, paro de ter desculpas porque sou ignorante, porque deixo de ser ignorante, e começo a ser responsável por tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu faço e aquilo que eu sinto. Nós espíritas temos a felicidade de termos as obras básicas. As obras básicas nada mais são do que um manual perfeito de evolução. Se a gente quiser saber como agir nas encarnações, leia as obras básicas. E mais, gente, a maioria de nós vai numa casa espírita procurando ajuda, quando a gente está necessitado. Mas muitos de nós nunca leram as obras básicas e nos dizemos espíritas. Como é que eu vou dizer que eu sou espírita se eu não conheço a filosofia espírita? Conheço o passe, conheço as palestras, alguns outros atendimentos que as casas fazem, mas e a filosofia espírita? Que é o mais importante, não é o fenômeno. Não é eu, numa mesa mediúnica, entrar em contato com os espíritos. Isso aí é uma pontinha do que a casa espírita nos oferece. É um dos atendimentos que a casa espírita nos oferece. O verdadeiro trabalho da casa espírita é a filosofia espírita. Isso muda a nossa vida. Isso nos melhora como ser humano. Isso nos melhora como espíritos e isso nos faz evoluir. Se ao longo do tempo eu venho desse átomo, com princípio inteligente, já cheguei aqui, estou sentado aqui pensando em Deus, pensando em mim, pensando na minha família, pensando em me melhorar, isso é um salto quântico para quem era um átomo com princípio inteligente, que é um espírito. O princípio inteligente nada mais é do que um espírito ainda vazio, ainda carente de experiências nos reinos, até eu começar a evoluir como ser humano, depois evoluir como espírito e me transformar em anjo. Só vou conseguir isso se eu começar a ler a filosofia espírita, mas não só ler. Quando eu começo a colocar em prática na minha vida a filosofia espírita. Aí eu vou começar a evoluir, aí eu vou começar a achar que eu estou no caminho certo, aí eu vou começar a pensar naquilo que eu faço antes de fazer, aí eu vou começar a usar réguas que a espiritualidade nos deixou, que são réguas muito altas, mas é para isso mesmo que elas existem.
Então, toda vez que a gente tiver dúvida sobre o que fazer, sobre determinada coisa, e estiver pensando nessa bifurcação da vida, se eu vou para a esquerda ou vou para a direita, a primeira coisa que eu tenho que fazer o que é? Se perguntar, quem é o nosso modelo maior? Quem é que a espiritualidade disse que trouxe para nós para ser o nosso modelo e guia? Jesus. Então, toda vez que a gente estiver em dúvida para que lado a gente vai, para as decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar para mim mesmo, o que Jesus faria? Aí o pessoal diz, não, mas a regra é muito alta, mas tem que ser alta mesmo. Se eu quero evoluir como espírito, ela tem que ser alta mesmo. Não sou eu que estou dizendo, né? O Evangelho diz, através do Cristo, que ninguém chega à casa do Pai sem passar por Jesus. E o que isso quer dizer? É passar pelos ensinamentos que Jesus nos deixou como seguros para a nossa evolução. Então, tudo que eu tenho que fazer na minha vida é começar a colocar esses ensinamentos em prática. E aonde é que eu acho esses ensinamentos? Nas obras básicas. Esse tema de hoje, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, os apóstolos perguntaram para Jesus qual era o principal ensinamento que ele podia deixar para nós. Jesus disse o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Mas ele não ficou só com isso. Ele disse assim, tem o segundo. O segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Por que ele disse isso? Lembre-se que ele está falando para pessoas de há 2000 anos atrás. Então ele tinha que falar dessa maneira para que as pessoas entenderem. O que se falaria hoje? E que foi o tema da última palestra aqui que eu vi a nossa irmã Leni apagando ali. Lei de causa e efeito. Lei da ação e reação. Isso que está escrito no quadro nada mais é do que a lei da ação e reação. E quando a gente professa e começa a entender o ensinamento e onde é que esse ensinamento espírita está alicerçado, a gente entende que existem algumas, são leis todas importantes, mas existem algumas leis mais importantes do que outras, não que as outras não sejam. A lei da ação e reação, para mim, né, no meu ponto de vista, é a lei mais importante que a gente pode estudar, entender e colocar em prática. Porque a lei da ação e reação faz a gente entender que a gente é uma sucessão de causas e efeitos. Hoje nós somos, eu sou o Lorenzo aqui, por uma sucessão de causas e efeitos ao longo do tempo. Imagina, a espiritualidade vem dizendo para nós que a gente está encarnando e reencarnando há 1,5 bilhão de anos. Que fez a gente chegar aqui hoje. Né? E que temos mais 1,5 bilhão de anos pela frente até virarmos anjos. Mas diz que isso é relativo, né? Einstein já dizia isso, que o tempo era relativo, né? Por quê? Porque vai depender da nossa caminhada, da caminhada de cada um, e essa caminhada é individual. Quando a gente aprende isso, a gente começa a não nos preocupar com o vizinho. Não nos preocupar com as pessoas que ainda não entenderam e que ainda estão fazendo o mal. Por quê? Eu não tenho que me preocupar com eles. Porque a espiritualidade diz que está todo mundo no mesmo caminho. Do pior ser humano ao melhor ser humano. Uns mais adiantados, outros mais atrasados, mas está todo mundo no caminho. Então, eu tenho que preocupar é comigo, não com o que o meu vizinho está fazendo. Porque às vezes eu faço a mesma coisa do que o meu vizinho está fazendo e eu acuso ele de estar fazendo, mas em nenhum momento me acuso. Eu sempre vou arrumar uma desculpa para fazer o que eu estou fazendo. Eu posso estar fazendo exatamente igual a pessoa que eu estou reclamando, mas eu sempre vou arrumar uma desculpa para mim mesmo. Quando a gente começa a entender o processo da evolução, o processo que Deus nos colocou no caminho, a gente começa a parar de nos preocupar com isso e saber que cada um é responsável por aquilo que faz.
Então, não sou eu imperfeito do jeito que eu sou, que vou ser o xerife do mundo. Ah, mas aquele irmão está fazendo tal coisa. O problema é dele. A gente tem que tentar fazer o que é correto, que a gente acha que é correto, entender os processos que estão nas obras básicas, e o Evangelho tem uma definição de bem e de mal que é muito tranquila, muito tranquila de se entender. Eles dizem que o bem, o mal, é tudo aquilo que a gente pensa, faz e sente que nos afastam das leis de Deus. E o bem é ao contrário, é tudo aquilo que nos aproxima das leis de Deus. Então, quando eu tiver em dúvida de como resolver um problema na minha vida, eu tenho que pensar no que Jesus faria, porque o que Jesus faria vai fazer com que eu me aproxime das leis de Deus e vai ser uma boa decisão. Quando a gente diz que não é difícil, a vida não é difícil, mas ela é trabalhosa, com certeza. Por quê? Porque o que eu tenho que fazer está escrito. Eu tenho que ler e colocar em prática na minha vida. Porque eu vou ser cobrado por isso. Não você. A gente até estava falando aqui antes a respeito do sujeito acreditar ou não acreditar em Deus. Isso vai fazer diferença na vida da gente? Não. O que a gente acredita vai fazer diferença na vida da gente? Não. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente faz diferença na nossa vida. Vai fazer diferença. Então, é muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente pensa. Porque a diferença, vamos lá, a diferença de um habitante de um planeta de provas e expiações, que é o nosso, para um planeta em regeneração, que é que a gente está indo, não é pensar o mal. O mal ainda vai existir. O mal só some nos planetas celestes. Claro, diminuindo cada vez mais, mas os habitantes de um planeta em regeneração também vão pensar coisas não muito boas, só que a diferença é que eles não vão fazer. E segundo a espiritualidade, nós olhamos para o lado, vemos se tem alguém nos olhando e a gente faz. Porque ninguém está nos olhando, né? Quando a gente entende que é 8 espíritos encarnados para um encarnado, a gente vê que tem muita gente nos olhando. Mas muita gente. Quando a gente acha que está sozinho, estou sozinho em casa. Não está. Sinto dizer, não está. Pelo menos os nossos obsessores estão nos observando. E a gente tem mania de culpar os nossos obsessores, né? Não, isso estou obsediado. Quem de nós não está? Eu fui dar uma palestra, uma moça parou na minha frente e me disse assim, eu estou com obsessores. Aí eu disse assim, bem-vindo ao clube. Quem encarnado num planeta de provas e expiações não os tem? Quantos inimigos a gente deixou para trás? E na maioria das vezes a espiritualidade diz que nós somos responsáveis pelos obsessores. São vítimas nossas no passado. Graças a Deus nós não fazemos mais vítimas. Mas no passado fizemos. E essas pessoas ainda querem vingança contra nós. Então a gente só tem uma maneira de tentar convencer essas pessoas e ter uma vida decentemente boa, para que a gente possa se desenvolver, que é educar pelo exemplo. Eu não posso dizer para vocês que o Evangelho é bom e que eu tenho que botar em prática na minha vida se eu não fizer isso. Qual é a credibilidade que eu tenho? Nenhuma. Então tudo que eu faço de manhã quando acordo, abro os olhos, é tentar ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Tentar, primeiro, me ajudar a evoluir e, segundo, ajudar as pessoas que estão na minha volta, estão, né, no meu âmbito de amizade ou familiar, ajudar essas pessoas a crescerem. E se a gente conseguir ajudar o mundo a crescer, pô, que legal. Fazendo a nossa parte. E cada um sabe o que pode fazer para ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Primeira coisa é não pensar o mal, não fazer o mal e não sentir o mal. Vocês imaginem o seguinte, Joana de Ângeles fala sobre a psicosfera da Terra. A psicosfera da Terra é o somatório de psicosferas individuais nossas, que são o padrão vibratório. Que é isso, pensar, fazer e sentir. Nossa, é tão pesado, porque a maioria das pessoas encarnadas nesse planeta ainda pensam mal, sentem o mal e fazem o mal.
Mas, quando eu resolvo romper com isso e realmente tentar trabalhar para a gente pensar o bem, sentir o bem e fazer o bem, eu estou começando a ajudar a psicosfera do mundo a melhorar. Eu estou começando a ajudar esse planeta a virar um planeta de regeneração. Se não for assim, vai ser na marra. Porque os planetas também seguem a lei do progresso e tem um prazo para melhorar. Se não melhorarem, quem não vibra com a melhora não vai reencarnar aqui, e quem consegue vibrar por uma melhora, aí sim, aí esse vai reencarnar aqui. É simples assim. É por magnetismo que a gente reencarna num planeta. É por aquilo que nós somos. E o que nós somos? Nosso padrão vibratório. É pelo padrão vibratório que a espiritualidade nos conhece, não é pelo nome. Porque imagina o seguinte, eu sou Lourenço nessa encarnação, imagina quantas encarnações eu tive no passado. Então, eles vão me reconhecer como espírito, como vibra o meu espírito. Até agora. E se eu conseguir, tudo que eu fiz até agora me fez reencarnar num planeta de provas e expiações. Isso quer dizer o quê? Boa coisa eu não fiz no passado. Mas se eu conseguir, no final dessa encarnação, conseguir vencer as minhas tendências de fazer o mal, de pensar o mal, de sentir o mal, bom, aí eu vou começar a comprar uma passagem para continuar nesse planeta. Vai demorar um tempo? Vai. Mas a espiritualidade diz que a gente não tem tempo para perder. Quanto antes a gente entender isso, quanto antes a gente colocar isso em prática na vida da gente, vai fazer toda a diferença do mundo. E quando Jesus deixa esse primeiro e segundo mandamento, ele está dizendo o que para nós? Gente, ação e reação. Pensem nisso na hora de fazer. Tudo que eu fizer de bom vai atrair as coisas boas para a minha vida. E tudo que eu fizer de ruim vai atrair coisa ruim para a minha vida. Essa é a lei. Por isso que eu disse para vocês que essa lei é tão importante. Porque se eu entender essa lei, eu transformo a minha vida. Eu controlo o meu presente e controlo mais ainda o meu futuro. Porque todo mundo tem curiosidade para saber o que vai acontecer com a gente quando a gente desencarnar. Né? O espírita, a gente estava falando disso antes da palestra, o espírita não tem que ter medo de morrer. A gente sabe que a vida continua. Mas ele tem que ter um temor de onde vai acordar, do outro lado. Que pode ser ruim ou pode ser bom, dependendo daquilo que ele construiu na sua vida. A gente costuma dizer que a morte é um testemunho de vida. Então, tudo que vai nos acontecer depois da morte, a gente primeiro vai descobrir que a morte não existe, né? É vida. Mas depois a gente vai descobrir o que a gente fez foi fundamental para nos levar para onde a gente foi, depois do desencarne. Então, se eu entender isso, eu começo não só a controlar o meu presente, mas como controlar o meu futuro. Olha que legal. Olha como é importante eu entender essa lei, e não só entender essa lei, mas começar a colocar em prática na minha vida. Vocês imaginam se eu puder escolher que tudo de bom aconteça na minha vida? Não é legal? Claro que é legal. Mas eu tenho que trabalhar. Sem trabalho... O Chico Xavier uma vez perguntou para Emmanuel, né, o que ele podia fazer para cumprir os desígnios de Deus. Bem cumprir os desígnios de Deus. E Emmanuel disse 3 palavras para ele. Disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, trabalho, trabalho e trabalho. Orar e vigiar 24 horas por dia, porque 24 horas por dia nós dormimos, nós cansamos, os espíritos não. Então, eles podem nos assediar 24 horas, em tese, 24 horas por dia. Então, por isso que a espiritualidade manda a gente orar e vigiar 24 horas por dia. Porque a oração é uma boa maneira de eu estabelecer meu pensamento às esferas superiores, aos bons espíritos. E o vigiar é vigiar meus pensamentos mesmo. Por quê? Porque eu vou pensar coisa ruim. Vou mesmo. Mas antigamente eu pensava coisa ruim e fazia. Hoje a gente não faz mais isso não. Antes de vir para cá, eu fui visitar uma amiga minha aqui perto,
para aproveitar que eu estava aqui na volta. Ela é espírita também. E ela me disse uma coisa, ela me disse o seguinte: Lourenço, eu estava no interior, ela estava vendendo coisas no interior, lá que ela é vendedora. E aí, ela estava precisando, sabe desses tezinhos de colocar em luz? Ela não tinha no serviço dela aqui. E ela estava no interior e tinha um tê dando sopa lá. Aí ela disse assim: vou pegar esse tê, vou levar para Porto Alegre. Aí disse que quando ela pegou o tê, olhou, ela disse assim: não é meu, não vou pegar. E deixou lá. Isso é um habitante de um planeta em regeneração. Ele pode ser até tentado pelo mal, mas ele não vai fazer o mal. Por quê? Porque a consciência já ecoa mais alto nas nossas ações. Quando a gente tem acesso ao conhecimento espírita, não existe ninguém que não se transforme. Por quê? Porque a espiritualidade diz que muito vai ser cobrado a quem muito foi dado. Então nós não vamos ser julgados da mesma maneira que um ignorante faz. Nós vamos ser julgados com alguém que fez porque quis, não por ignorância. Então, quando a gente começa a ter noção dessas coisas, a gente modifica obrigatoriamente a nossa vida e a nossa existência. Então, a gente pode realmente até ser tentado em fazer o mal, mas não fazemos mais. E essa é a diferença de um habitante de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. Acho que todos aqui querem reencarnar num planeta em regeneração, que é um planeta melhor do que esse daqui, uma sociedade melhor do que essa que nós vivemos, que é uma sociedade materialista, e que o Espiritismo vem, segundo Kardec, para combater o materialismo nas nossas vidas. Ele vem para tirar o espírito da matéria. Isso não quer dizer que nós não precisemos da matéria, nós precisamos da matéria porque atualmente somos espíritos dentro da matéria. Então a gente ainda precisa da matéria para sobreviver, mas a matéria não pode ser mais importante na nossa vida. O espírito tem que ser mais importante que a matéria. E eu tenho que entender isso. Porque se eu conseguir entender isso, eu começo realmente a modificar minha vida. Então, as decisões que eu tomo a partir de agora são decisões que vão fazer com que eu melhore como ser humano e como espírito. Então, quando Jesus deixa esses ensinamentos, não é por acaso, não, que ele está falando de ação e reação há 2000 anos atrás. E mais, teve gente que falou antes de Jesus, há 5000 anos, sobre ação e reação. Só que a gente começou a ouvir a partir de Jesus, mas teve gente que já falava disso há 5000 anos. A gente só não ouvia. Né? Por isso que Moisés, quando trouxe a ideia de Deus para organizar aquela bagunça que era aquela sociedade da época, ele trouxe um Deus vingativo e um Deus mau, ele ia fazer a gente arder no fogo do inferno. Só que aí depois veio Jesus e disse assim: gente, não é bem assim. Deus é amor. E o que a gente tem que fazer, e Deus perdoa. Só que tudo que a gente faz, a gente tem que resgatar para zerar. Eu só vou poder evoluir se eu zerar a minha conta. E aí eu começo a evoluir. Então tudo que eu fizer, e a espiritualidade diz no Evangelho, tudo que eu fizer de bom ou de ruim, seja uma coisa muito ruim ou uma coisa pouco ruim, eu vou ter que resgatar em algum ponto da minha vida. Ação e reação. Se eu entender isso, eu ainda vou continuar com a necessidade de fazer o mal para resgatar? Ou eu posso pensar e dizer assim: não, peraí só um pouquinho, já que eu vou ter que fazer tudo isso, vou melhorar a minha vida. Vou deixar de fazer o mal, vou começar a fazer o bem porque eu quero atrair coisas boas para a minha vida. Porque eu não posso reclamar depois de coisas ruins que acontecem na minha vida se eu continuo fazendo coisas ruins. Eu estou atraindo isso. E tem gente que não sabe por que as coisas acontecem na sua vida. Mas ele continua odiando, ele continua mandando coisas ruins, não entendendo que aquilo bate lá e volta. E volta pior do que quando foi, porque ele volta magnetizado com tudo aquilo que vibra nesse padrão.
Então a gente costuma dizer que o ódio faz mais mal para quem sente do que para quem recebe. Porque a carga é pesada, ela volta pesada para nós. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu tenho que fazer para as pessoas aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Como é que eu vou pedir para Deus que Ele me perdoe, para perdoar as minhas ofensas, que a gente fez um Pai Nosso aqui, e eu acho fantástico o Pai Nosso, porque tem a parte das ofensas, e eu acho que para mim aquela parte é a mais pesada do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas assim como a gente perdoa quem nos tem ofendido. Será que a gente perdoa mesmo quem nos ofende? Eu só vou saber disso se eu começar a me olhar, me entender e ver como eu reajo às coisas. Porque quando alguém quer o meu mal, e às vezes a gente toma um choque sabendo que tem gente que não gosta da gente, né? Como é que não vão gostar desse anjo assim, né? Pô, gente, nesse mundo aqui não existe anjo. Existem espíritos bons que já entenderam isso e que estão fazendo coisas boas. O único anjo que reencarnou aqui a gente crucificou, segundo a espiritualidade, né? Quando a gente pergunta quem é o nosso modelo e guia, eles dizem, já mandamos para você, só que vocês crucificaram ele. Se eu entender isso, então eu entendo que a primeira coisa que eu tenho que fazer é louvar a Deus pela vida que me deu. É a primeira coisa. E depois fazer aos outros o que eu gostaria, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Não existe mais nada tão equilibrado quanto essa frase para a nossa vida. Tudo que eu fizer para os outros vai voltar para mim. Seja de bom ou seja de ruim, né? Chico já dizia que a plantação é opcional, a colheita é obrigatória. Ou seja, tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar o bem, vamos colher o bem. Se eu plantar o mal, vamos colher o mal. Aí entra aquela coisa que eu disse para vocês, que para mim é a coisa mais bela que Deus nos deu, que é a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. De poder decidir para que lado eu vou, se eu vou querer fazer o mal, ou se eu vou querer fazer o bem. Mas lembrem-se, sempre vai ser a nossa escolha. Eu jamais posso terceirizar para quem quer que seja o meu bem-estar. E eu tenho que tomar conta do meu bem-estar. Não existe pessoa encarnada aqui que possa fazer com que a minha vida seja melhor ou pior. Eles podem até me influenciar por essas coisas. Mas no final, eu nunca vou poder alegar ignorância. Eu nunca vou poder alegar assim, não foi ele que fez eu fazer. Todos nós escolhemos fazer aquilo que fazemos. Muito obrigado por terem me ouvido.